Boa tarde. Nós vamos então começar a nossa aula número 9 e o tema de hoje será cortes. Nós vamos começar com a frase da Cora Coralina, uma senhora de bastante idade, uma poetisa brasileira nascida em Goiás, e ela publicou seu primeiro livro com mais de 70 anos e morreu com mais de 90. Então, ela tem muito a nos ensinar e ela diz assim: nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. Cora Coralina. Então hoje nós vamos fazer a aula sobre cortes e eu fiz aqui um desenho de 3 vistas de um sólido. Ele mede, botei aqui as medidas, ele mede 60 de largura, por 50 de profundidade, por 40 de altura, ou 6, 5 e 4 centímetros. E as vistas dele são assim, todos os detalhes, eles medem 1 centímetro, aqui na largura, na vista da frente. E a vista superior também foi dividida de 1 em 1 centímetro, então daqui até aqui é 1, mais 1, mais 1, então o diâmetro dessa circunferência é 2 centímetros, mais 1 e mais 1, para facilitar a construção. Na sua vista lateral, a gente tem então a projeção, eu tenho uma linha aqui, que é desse detalhe, que vai então ficar bem aqui do lado esquerdo. Depois eu tenho esse detalhe aqui, que aparece na vista superior aqui, e que só pode ser esse plano inclinado. E depois eu tenho as tracejadas verticais, 2 delas são da circunferência, logo eu vejo que isso é uma circunferência, é um cilindro que vai de cima até embaixo, e essa aqui é desse detalhe aqui. Então ele também é um detalhe que vai de cima até embaixo. Então eu vou fazer um esboço de como ficou, isso aqui também tá, é só um esboço. Então eu já fiz ali as linhas auxiliares. A primeira parte, então, é aquele paralelepípedo que fica bem à esquerda. Então, vou dar uma reforçada nele, aqui. Depois, vem essa parte aqui. Eu coloquei A e B, que são esses 2 pontos aqui. Na vista superior, corresponde a esses 2 pontos aqui. E eu vou ligar o A com o A', que fica lá embaixo, lá na frente. Tá? Eu sei disso por causa da vista lateral. O A tá aqui em cima e o A' lá embaixo, o B também, lá em cima e o B' lá embaixo. Então, eu tenho o A' nesse canto aqui, que eu vou ligar com esse ponto aqui embaixo, da aresta da qual eu vou enxergar só esse pedaço aqui. Aqui vai estar o A', e aqui vai estar o B'. Então, até agora eu tenho isso aqui desse desenho. Já vou fechar a tela atrás, porque agora é uma base aqui, onde está a circunferência, que parte de B, vai até aqui na frente, daqui eu vou ligar com o B', de B até B', vou fazer esse triângulo aqui. Agora eu fecho esse recorte aqui, isso tudo é 1 centímetro, a altura é 4, aqui também é 4, eu posso medir daqui para baixo 4, ou posso desse canto aqui recuar 1 centímetro. Se ele fosse transparente, ele ainda teria esse pedaço aqui, para fazer esse cantinho aqui. Aí o sólido tá fechado, deixa eu apagar ali para não dar confusão. E aqui a circunferência, eu já deixei ela um pouco esboçada aqui. Então, essa aqui é a perspectiva deste sólido aqui, que está representado em 3 vistas. E o que nós vamos fazer agora, então, eu vou primeiro explicar tudo, é o corte. Eu vou passar como se fosse uma faca, uma lâmina, nesse sentido até embaixo. Então, eu vou cortar aqui e vou tirar a metade da frente fora, ou a parte da frente fora, vai ser um pouco mais do que a metade. Vou passar uma faca aqui, ela vai pegar aqui, até embaixo, vai fazer todo o desenho do sólido, assim. E essa parte aqui da frente vai cair fora, eu vou apagar.
Tá, eu apaguei. Agora vamos ver o que vai resultar do fato de eu ter tirado essa parte aqui fora. A base que estava aqui foi empurrada lá para trás e ela deixa o cilindro visível. Metade do cilindro aqui embaixo eu vou ter metade da elipse também, da qual vai aparecer só isso. Essa parte aqui é a parte do corpo do sólido. Aqui eu vou colocar uma achura, que é uma linha fina, inclinada. Então, essa vista aqui é a que sobrou do corte. E se eu fosse olhar isso de frente agora, essa aqui ia ficar diferente. O que ia mudar? Essa linha que era desse detalhe que estava aqui, que caiu fora, que é essa, desse detalhe aqui, ela desaparece, ela deixa de existir. As linhas que eram da circunferência, que eram tracejadas, agora são linhas visíveis, então elas passam a ser linhas grossas. Né? Então, eu tenho essa parte aqui com a achura, que vai ficar aqui. Essa parte aqui é o vão. Aqui. Essa parte é essa, mas agora não ficou mais assim, ele ficou uma espécie de uma escadinha. Então, ele vem daqui até o B, isso aqui fica intacto. Essa aresta que tinha aqui agora vai cair fora, porque isso aqui ficou uma única superfície, né? Caiu fora. E a rampa que ia até o chão, de A até a linha e B até a linha, ela ficou mais curta, né? A parte da frente da rampa caiu fora. Como é que eu vou saber até onde vai essa rampa? Então, para eu determinar onde ela vai ficar, eu vou fazer uma linha de corte, que é essa linha aqui por onde passou aquele meu plano vertical, e vou transferir essa linha de corte. A linha de corte é uma linha traço ponto, bem grossa, bem mais grossa do que a outra linha, e ela tem flechas que apontam a direção para onde eu vou olhar. Nesse caso, eu vou olhar para cima. Eu vou transferir para a linha lateral. Aqui eu botei na linha de 45 graus. E eu posso observar que nesse caso aqui ele estava bem no meio da circunferência, que ele vai coincidir exatamente na linha de eixo da circunferência. Então, esse plano ele vai passar exatamente aqui no eixo e ele vai interceptar a rampa, o plano inclinado, nesse ponto aqui. E é esse ponto que eu vou transferir para a lateral. Vou transferir para a lateral, até A e B, ó. Aqui, essa parte, a partir de A e a partir de B, é essa parte aqui que sobrou da rampa. Ela tá um plano inclinado, ela vai ficar mais curta. Então, aqui também, ela vai ficar desaparecida, essa aresta que antes tinha. E essa parte aqui vai ser uma parte da massa do sólido que foi cortada, também vou preencher com a achura de 45 graus, então, linha bem fininha. Tá? Então, é assim que ele fica. Eu ainda colocaria aqui uma linha de eixo, bem aqui no meio, ali não precisa. Tá, essa é a explicação. Daí, agora, qual é que é a tarefa? A tarefa é, vocês vão passar a perspectiva inteira para uma folha e a projeção com a vista da frente cortada, assim como a gente fez agora, tá? Então, nós vamos primeiro calcular a centralização para recapitular o que a gente já tinha feito. Aqui é 6, aqui é 5 e a altura é 4. Então, eu já fiz os cálculos antes, já anotei aqui na folha, mas só para fazer com vocês aqui. A perspectiva fica de largura, esse 6 aqui eu vou multiplicar pelo cosseno, ele fica 5 e 16. Esses 5 centímetros aqui fica 4 e 30, de forma que na largura total esse sólido vai ter 9 e 46, tá? A altura eu vou usar o seno, lembram, né? Que daí eu pego sempre a metade, aqui seria 5, vai virar 2,5. A altura não muda, é 4, e a largura, que é 6, vira 3 centímetros. Então, a altura total desse sólido é 9,5 centímetros. Na projeção,
é mais fácil de calcular, né? Eu tenho a altura 4 e a profundidade 5, altura 4, a profundidade 5, e mais 1 centímetro entre eles vai dar 10 centímetros de altura. E de largura eu tenho 6 aqui, mais 1 aqui e mais 5 aqui. Então, eu vou ter 11, 12, tá? Nós vamos começar centralizando pela altura. Então, eu tenho 9,5 e 10. Daí, eu pego a folha, a altura total da minha folha, nesse caso aqui, é 26. Então, eu vou fazer 26 menos 19,5, vai sobrar 6,5. Esse 6,5 eu vou dividir por esses 3 espaços aqui. Então, vai dar... Eu vou fazer assim, vou deixar 2 centímetros aqui, 2,5 aqui, e daí vai sobrar 2 embaixo, tá? Não precisa ser bem igualzinho. Então, eu vou fazer 2 centímetros aqui. Daí, eu tenho a altura do sólido, que é 9,5, já vou marcar aqui. Daí, eu vou deixar entre a perspectiva e a projeção 2,5 centímetros. E vou marcar mais os 10 centímetros e vai sobrar 2 aqui embaixo, tá? Fiz a marcação, fiz as linhas horizontais, então nesse intervalo vai estar a perspectiva, nesse intervalo vai estar a projeção. Agora vamos para outra dimensão, que é a largura. Ele tem, a perspectiva tem 9,46 de largura, daí vou fazer aquele cálculo que é 17,8 menos 9,5, vou arredondar, sobra 8,3, que eu vou dividir por 2, que vou colocar 4,1 para um lado, daí vai ficar 4,2 para o outro. Não precisa ser bem exato, mas então eu vou ter a distância da margem até aqui, 4,1 mais 4,3, e eu cheguei no nosso ponto de partida. Então, 4,1 mais 4,3. Então, aqui é o nosso ponto, o ponto de partida da perspectiva, que é esse pontinho aqui. Daí, a partir desse ponto eu vou fazer... Aí, eu não preciso mais nada. Desse ponto eu preciso fazer 30 graus e vertical. Coloco as 3 linhas e daí eu coloco 6 centímetros na largura, 5 na profundidade e 4 na altura, e minha caixa já tá, então, com as medidas completas, a caixa fechada, né? Sem nenhum recorte. E a partir disso, então, é que eu vou fazer os recortes. Então, fechando a caixa, eu observo que aquele vértice ficou em cima daquela linha. Se der uma pequena diferença, não tem problema. Mas se for grande, vocês devem conferir que talvez alguma coisa não ficou bem certa. Daí, agora a centralização da projeção. Eu tenho 6 mais 5, 11, 12. 17,8 menos 12. Dá 5,8 dividido por 2, dá 2,9. Então, eu vou ter daqui para cá 2,9, 6, meio, 5, e vai sobrar 2,9 do lado de lá. Daí eu marquei 2,9, 6, meio, 5, e vai sobrar 2,9 do lado de cá. Daí aqui eu vou ter a vista da frente, aqui a lateral. A mesma coisa eu vou fazer nesse sentido aqui. Vou marcar a altura, que é 4, meio centímetro pro eixo, mais meio centímetro, e 5, que é a profundidade, que já aparece aqui. E vou colocar a linha de 45 graus. Daí a estrutura tá toda pronta. Daí que eu vou começar a fazer os recortes. Daí o que vocês devem fazer? Vocês vão fazer a perspectiva inteira e as vistas iguais, a superior e a lateral, iguais a essas duas, com a representação da vista da frente cortada. Então, eu vou lembrar que ele tem 6 centímetros, que todos os detalhes têm 1 centímetro, esse aqui tem 1 centímetro de altura também, e na vista superior eu também tenho 1 centímetro de intervalo entre um detalhe e o outro, e esse detalhe aqui tem 2 centímetros. Vocês podem começar pela vista superior. Eu marquei de 1 em 1 centímetro assim, e de 1 fiz quase um xadrez aqui.
E aqui também de 1 em 1 centímetro, porque eu vou fazer primeiro a vista de cima e depois a lateral, e vou deixar a vista da frente para fazer por último. Vocês podem deixar para reforçar só no final, mas eu já vou reforçar agora. Então aqui, linha horizontal, só tenho essas 3 aqui, essa lá de trás, e essa aqui do recorte, e essa aqui da frente. E vertical, então, eu tenho a da ponta, depois a daquele paralelepípedo, que fica bem à esquerda, mais baixinho, depois a rampa, aí o recorte e a terminação aqui. Esse pedacinho ali ficou meio grosso, eu vou apagar esse pedacinho aqui. E a circunferência, daí de novo a mesma coisa, quem tem compasso pode fazer já. Eu já tenho o quadrado aqui onde ele está inserido, a ponta seca vai bem ali no meio e ele vai ficar inserido dentro desse quadrado. Quem tem compasso, lembra de colocar um pedacinho de papel dobrado embaixo e manusear o compasso nessa parte de cima, assim, só com o polegar e o indicador. Depois a gente coloca o eixo vertical, que passa pelo centro, e no lugar do eixo horizontal a gente vai colocar a linha de corte. A gente vai tentar fazer mais grossa do que a linha principal. Lembrando que é uma linha traço ponto, que nem uma linha de eixo, só que ela é mais grossa do que a linha principal, assim como a linha de eixo deve ser mais fina. Agora eu vou reforçar a lateral, a única coisa que tem de diferente é aquela aresta A e B, que fica inclinada e ela vai ficar parcialmente escondida atrás daquele degrau que tem na frente. A gente vai procurar fazer primeiro as linhas grossas antes das tracejadas, porque as tracejadas também não devem cortar a linha grossa. A linha grossa veio até aqui, segue até lá embaixo. Agora as outras tracejadas que eu colocar aqui, elas devem assim pular por cima da linha grossa. Gruda no cantinho, pula, vai seguindo aqui, pula, não deve cortar a linha grossa e deve chegar no canto. Aqui eu tenho a linha de eixo, já vou aproveitar para colocar uma linha fina, longa, também corta a linha grossa e ultrapassa o limite. Aqui eu tenho outra tracejada, pula pela linha grossa e chega na borda. E aqui é a última, que eu tenho um monte de linha. Tá? Então a vista lateral fica assim, também tá pronta. E para fazer a vista da frente, eu vou usar os próprios detalhes aqui da vista superior. Vou levar, então, já posso aqui limpar, que isso aqui eu não vou precisar. Eu tenho a linha ali do degrau, que é a base. Depois aqui, a partir de A, vou até lá em cima. Depois a outra eu não vou reforçar ainda, porque eu não sei até que altura vai. Aqui eu vou ter uma linha grossa, que era onde passava uma tracejada da circunferência. Essa linha desse recorte aqui caiu fora, então eu tenho só a outra da circunferência, que seria tracejada e que agora também fica aparente. E essa aqui também. Aí eu vou passar a linha, essa aqui eu já tinha passado para cá e para cá, ela interceptou a rampa aqui, nesse ponto aqui, e aqui então eu vou fazer uma linha auxiliar pro lado para saber até onde vai aquela rampa que sobrou, ó, daqui para cá, só aqui então, tá? Vou terminar de reforçar, daí ela fica pronta assim, igual a essa. Agora eu vou colocar a chura, daí a gente também vai fazer uma linha fina, vai usar o esquadro de 45 graus e vai fazer linhas em 45 graus. Não existe uma distância determinada, a gente faz mais ou menos no olho. É importante que ela tenha 45 graus e que seja uma linha fina. E ela vai dessa forma representar a parte do sólido que foi interceptada, ou a massa do sólido. O resto é o que está mais para trás. É algum vão que ficou sobrando
E o eixo, linha fina. Só para lembrar, então, tá pronta a projeção. A perspectiva, só para lembrar, ela tem 6 centímetros, marcação de 1 em 1. 1 centímetro desse degrau aqui de altura, que é esse aqui. Logo depois vem a rampa, então daqui eu vou para lá. Daqui eu vou para cá, até se encontrar com aquela linha que sai ali, para fazer o A e o B. Tracem bem de leve, eu tô fazendo um pouco forte a linha. Aqui desse lado também, eu vou para lá em 30 graus, até encontrar com a linha que vem daqui. Se vocês conseguirem construir medindo menos e usando mais as interseções, ó, desse ponto vai para cima. E agora esses 2 pontos aqui tem que estar alinhados, ó. Ali é o ponto A e 1 centímetro para lá é o ponto B. Então, já vou subir daqui para cá. E ali é o ponto B. Daí eu vou precisar ainda dessa linha aqui, que vai também 1 centímetro para trás, que é esse recorte aqui, que vai 1 centímetro para trás, e ele tem 2 de profundidade, ou 2 de largura, desculpe. 2 de largura aqui e 1 de profundidade. Ele fica assim. Como é que eu faço para terminar ele? Desse ponto aqui eu vou fazer uma vertical, e eu posso tanto medir essa vertical, que vai ter a mesma altura que tem ali, que é 4, ou fazer a partir desse ponto uma linha para lá. Eu prefiro fazer assim ao invés de pegar a régua. E desse ponto aqui vai sair a linha para o lado, que vai ter aquela outra parte ali que não vai aparecer. Daí eu medi 1 centímetro e 2, e vou medir 1 e 2, e eu vou ter o losango para fazer a circunferência. Medi 1 e 2, vou traçar aqui, até aqui. Daí vou fazer o losango aqui dentro, né? Marco a metade. Metade de cada lado do losango, curva grande, curva pequenininha, depois é só reforçar. E daí eu tenho ainda a rampa, que é a B, né? Eu coloquei o A e o B aqui, então o B aqui. O A' vai ficar aqui embaixo e o B' aqui embaixo, daí é só ligar. A e a linha, aqui não vai aparecer, e B com B'. Vou dar uma limpada e uma reforçada. Primeiro para um lado, depois para o outro lado. Vai passando o esquadro, sempre no sentido oposto ao do traço, para ele não carregar o grafite. E daí, por último, eu fiz aqui 30 graus para um lado, 30 por outro, por último, as verticais e as inclinadas. Ok? Isso aí. A elipse vai ficar torta, não tem problema, tá? Bom trabalho a todos. Qualquer coisa, estou à disposição.